Bom dia para você, saudações, nós estamos chegando com Conversa na Madrugada, nosso agradecimento, obrigado pela audiência. Nós estamos chegando, falando aí para todo o estado de Pernambuco, agradecendo a imensa audiência que você nos dá, obrigado pelo carinho, escreva para a gente. O nosso e-mail é o conversanamadrugada@tvjornal.com.br. Então, através desse e-mail, você pode enviar a sua sugestão, fazer a sua crítica, fazer a sua observação e a gente, dentro do possível, vai atendendo você. Estou recebendo aqui o Luiz Cláudio, que é um estudioso bíblico, um homem que estuda a Bíblia de ponta cabeça, que revira e que discorda de algumas coisas que estão escritas na Bíblia. É caso das traduções, né, que foram feitas. Discorda mesmo ou não, Luiz? Com certeza. Para iniciar de momento, eu queria deixar bem claro o seguinte, que as escrituras que foram passadas para a área europeia, casos europeus, que desde a época quando foi feitas as traduções eram antissemitas, não queriam de maneira nenhuma revelar o nome verdadeiro do Criador e as palavras hebraicas sendo traduzidas para cada língua. Então houve uma interpolação, né, que do hebraico passou para o grego, do grego para o latim e do latim, caso chegando aqui para o português, né? Então isso realmente, de acordo com as escrituras, o que ela é escrita e que o Eterno se revelou ao seu povo, está totalmente incorreto, porque é um nome que tem que ser conhecido em todas as nações e como um único nome próprio, né? Como da outra vez que eu falei, né, que o tetagrama sagrado, que é composto de 4 letras, que se lê Yod He Vav He, que é YHWH, ele não dá o nome de Yahová, nem Jeová, nem Jeová com J, né, já que a letra J não existe nem no hebraico nem no grego. Você fala de Jesus, né? Aí é o nome do Pai, né, caso. Porque o nome do Messias, ele contém o nome do Pai, que é o tetagrama, tá certo? E a própria Escritura diz isso, que a toda a plenitude, todo o poder, entendeu? Está contido no nome do Filho. Então o Filho, ele manifestou o nome do Pai, veio no nome do Pai, tá certo? Ministrou no nome do Pai, já que era proibido falar ao público nas ruas, só dentro do templo, e com isso aconteceu o que? Já estava o eufemismo de não revelar o nome verdadeiro pelos Yahudins, que ficou conhecido aqui como judeus, né? Que a palavra judeu realmente ela é totalmente distorcida, não existe nenhum judeu. Você chegar lá em Yerushalayim, Jerusalém, que é conhecido aqui, você só vai se identificar com os povos de Yahudim no plural e Yahudi no singular. Entendeu? Então, o próprio nome do povo contém o nome do pai, que é Yalro, que é o tetagrama. O nome da cidade contém o nome do pai, não é? O nome de Yalrodá, onde botaram para Judá, não é Judá, é Yalrodá, tá certo? Tudo contém o nome do pai. E, consequentemente, o nome do filho, como também o nome dos profetas, né? Então, hoje eu trouxe aquilo que eu falei anteriormente, né? A minha segunda vinda aqui, que para provar, não é, ao público, que realmente o que eu estou falando, não só eu, mas outras pessoas que são conhecedoras do assunto semítico, né, de arqueologia, né, entendeu, do hebraico antigo, que é o arcaico, não esse hebraico moderno que fala de Hashem, Adonai, Yeshua, Yahshua, Yeroshua, são tudo nomes eufêmicos, num total de 72 nomes, para não revelar o nome do pai, consequentemente o nome do filho também ficando oculto. Né? Ô Luiz, você chegou a ver esse filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ou não? Eu cheguei a ver alguns textos pela internet. Você não viu no cinema, não? Não, no cinema não tive a oportunidade de ir, já por alguns compromissos, né, algumas coisas que eu estava resolvendo. Mas eu pude notar Você viu que ele foi todo feito no aramaico, né? Ele foi feito no aramaico, ele passou 3 anos, né, estudando para poder exibir este filme ao público. É uma pena que ele fala algumas palavras corretas. E o nome do Messias, ele continua no eufemismo no aramaico, já que o nome do Messias não é aramaico. Ele falava hebraico. Messias que você fala é o nome de Jesus Cristo, que é conhecido hoje, né? Que é conhecido aqui no Brasil como Jesus Cristo. Mas como é o nome de Jesus Cristo? Yalrushua. Rushua. Porque Yalro é o tetagrama, é o nome do pai, e Shua é o prefixo de salvação, que significa salvação. Certo. Então a tradução, já que nome próprio nos chama, a tradução é de bênção. Entendeu? De glória, que é Yalro salva. Então essa é a tradução. Você vê que o nome Jesus, não existe essa tradução, não existe o tetagrama sagrado, que é Yod He Vav He, não é? Que a gente lê YHWH, e não existe o prefixo chamado de Shua. E quando fala de Jeová? Não, Jeová já é uma interpolação. Ele contém o tetagrama, mas ele é somado às vogais de um título
que veio da Babilônia, que foi interpolado no hebraico chamado Adonai, tá certo? Então as vogais de Adonai lançou-se no tetragrama, Yod, He, Vav, He, que são 4 consoantes, né? Que o arcaico ele só escrevia em consoantes, tá certo? Então ele lançou a palavra Yahová. Aí depois, no sincretismo, eles trocaram o A, o Y por o J e o A por E. Ficou Yehová e depois no Brasil Jeová. Então você vê que é um nome totalmente inexistente. E eu trouxe provas aqui que a própria Sociedade Bíblica do Brasil, tá certo? Através da pessoa do Dr. Ruth Zimmer, que é o presidente da Sociedade Bíblica, que ele tem aqui o dicionário bíblico, tá? Eu copiei, porque senão ia trazer um monte de livro. Muita coisa. Ia ficar muita coisa. Então eu copiei para mostrar, não é? Aqui que ele mesmo fala, que Jeová que apareceu após 1.500 anos depois. Antes tinha aparecido Yahvé, já é outro nome inventado sem a correção da transliteração verdadeira do tetragrama sagrado, que é as 4 letras, tá certo? Então lançou-se Yahvé. Aí depois de 1515 aí lançou-se Yahová e depois Jeová. Então ele mesmo condena, entendeu? Já há muito tempo, e muitas pessoas ficam clamando, depositando sua fé em um nome inexistente, que não tem base bíblica nenhuma, tanto Yahvé como Jeová. Javé ou Jeová, né? Entendeu? Certo. Então não tem base bíblica nenhuma. Então eu trouxe provas sobre isso. Agora, né? ô Luiz, então a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, dessa que a gente lê hoje, o que nós vemos hoje, tudo é distorcido, é? Não, veja bem, o ponto fundamental que a gente está falando, e todo remanescente, todo aquele que é conhecedor dos assuntos semíticos, né, arcaicos, hebraicos, mostra que realmente os tradutores, eles não foram corretamente de acordo com as escrituras originais. Eles adaptaram os nomes para as suas culturas. Já como eu tenho falado anteriormente, que nomes próprios não são adaptados. O nome brasileiro, quando chegar nos Estados Unidos, continua sendo brasileiro. E o nome do inglês que vem dos Estados Unidos para cá, continua sendo inglês. Então a gente não pode de maneira nenhuma mudar. E isso foi feito no nome do Pai e no nome do Messias. E olha que na maioria das Bíblias, que usam o termo Senhor e Deus, não é nome. Quando diz, no nome do Senhor, onde é que está o nome? Se eu digo, no nome de Aldo Vilela, então eu estou dizendo a personalidade e a identidade de quem nome eu estou falando. Mas quando eu digo no nome do Senhor, eles substituíram o tetragrama sagrado, que é o nome do Pai, e interpolaram a palavra Senhor, que é blasfêmico tanto no hebraico como no grego, né? Senhor é Baal no hebraico e Kyrios no grego, que foi dado como o título ao imperador Nero em Roma, o Kyrios de Roma, o Senhor de Roma, que eles adoravam o Sol, o Deus Hélio, e era referido-se a Kyrios. Agora, Luiz, então existe uma transformação na escrita? Existe uma adulteração muito grande, tanto na área espiritual, adulteração, né? Um paganismo, porque se uma escritura, eu vou dar um exemplo muito claro para que haja uma compreensão rápida. Se você faz um livro, e você editou um livro, você é o autor deste livro, eu pego esse livro, vou editar e vou botar eu como autor, eu adulterei totalmente, porque o autor é seu. Quem é o autor das Sagradas Escrituras? Já que o nome Bíblia é grego. A palavra Bíblia veio do grego, tá certo? A palavra correta é Sagradas Escrituras. Quem é o autor das Sagradas Escrituras? Quem escreveu foram homens, foram os profetas. Não foi nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, não é isso? Nenhuma pessoa identificada como é identificado hoje. Foram os santos profetas, inspirados pelo Espírito do próprio Pai, tá certo? Que foi vendo os acontecimentos e escrevendo em papiros, né? Em cascas de árvore, né? Entendeu? Todo o Antigo Testamento. Então, os santos profetas, eles foram inspirados. Então, veio a ordenança do Pai para cada um seguidor da sua palavra. Então, hoje em dia, a palavra ela não está de acordo com os originais, primeiro, porque os próprios Yahudins, os judeus, eles não querem que a humanidade e as nações, já que eram desde o passado considerados como pagãos que adoravam a ídolos, né, não querem revelar o nome para que não haja uma blasfêmia, quando a gente vê hoje. Você vê que hoje em dia o povo chama o nome de Jesus de Deus à torta e à direita, como a gente vê aí, né? Então, às vezes diz que há uma reverência quando está num culto, mas quando sai da igreja, não tem mais aquela reverência, não existe. Além de ser um nome distorcido, inventado, não existe a verdadeira reverência. Por quê? Porque os homens de autoridade, os homens chamados biblistas, os copistas, né, a área chamada que está adaptada para a área cristã, o protestantismo reformado, eles não estão com interesse de buscar, entendeu? A escritura, buscar da origem. Eles já pegaram o quê? Já pegaram do grego, que foi a primeira tradução lá no Egito, no ano 150 a 250 antes do Messias, através do rei Ptolomeu, que era pagão, né, adorador do sol, e solicitou a Eleazar, que era um sacerdote de Jerusalém, de Jerusalém, 72 Yahudim judeus, para traduzir as escrituras. Sendo que esses 72 eram escribas.
E os escribas, que são os tradutores e doutores da lei, não queriam revelar o nome por causa do Talmud, que está incluído na religião judaica, que é onde tem o código chamado Mishnah, que proíbe falar o nome do pai. Você vê lá em Yerushalayim, em Jerusalém, em Al-Shoru, que a gente conhece por Israel, Israel é um nome político. Lá eles não falam o nome. Os remanescentes que estão lá, que tem toda a escritura, que tem o conhecimento como os outros têm, eles só adoram, só louvam quando eles estão reunidos. Mas é proibido, são os dois nomes proibidos. Esses que são proibidos são os nomes verdadeiros. Está entendendo? Que é Yahweh, o Pai, e Yahushua, que seria o Messias. Deus e Jesus Cristo? Exatamente, entendeu? Entendeu? Seria o